Eu quero convidar você a abrir a palavra do Eterno, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de número 17. Quem achou, diz amém. Glória a Deus. Vamos ler a partir do 15, aí a gente vai entender melhor. A partir do 15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Agora sim, 17. E estes sinais acompanharão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Versículo 17 diz: E estes sinais acompanharão aos que crerem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Feche teus olhos. Pai querido, Pai de amor, nós cremos naquilo que a Tua palavra diz. A Tua palavra diz que os sinais seguirão aos que crerem. Nós estamos aqui porque nós cremos em tudo que o Senhor diz, tudo que o Senhor falou. E eu creio que nesta manhã nós seremos enriquecidos, abençoados pela Tua palavra. No nome poderoso de Jesus, diga amém e aplauda bem forte a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. O tema da ministração deste domingo: a importância da oração em línguas. Quem aqui já é batizado no Espírito Santo, faz assim, com as duas mãos. Você que ainda não fala em línguas, tem alguém aí que ainda não foi batizado, faz assim. Glória a Deus, tem bastante gente que o Senhor pode realizar isso ainda hoje. Amém? Mas você sabia que muitos crentes não têm a compreensão, né, do que é ser batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Tem muita gente que não sabe o proveito, né, de orar em outras línguas. E algumas pessoas, elas ficam pensativas, talvez até porque começaram a falar e só falavam 2, 3 palavras. Aí eu pergunto para você: uma criança, quando ela começa a falar, ela fala muitas coisas? Não. Ela vai começar a falar papá, mamãe, né? Vai pedindo as coisas, usando ali pedacinhos de palavras. Mas vai chegar um momento que essa criança, ela vai se desenvolvendo e ela vai falando fluentemente. Então, existe algo tremendo na oração em línguas. Existe algo que o inimigo não quer que você saiba, pois é uma fonte de poder. Quando Jesus veio a essa terra e as pessoas começaram a acompanhar o Senhor, e ali Ele escolheu 12 discípulos, e foram se achegando outras pessoas também. O Senhor Jesus deu o quê? Poder e autoridade a eles. Mas depois que o Senhor cumpre a sua missão, e eles então receberam o comando do Senhor: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram aguardando. A promessa do Senhor tinha sido feita, e eles então ficaram esperando, porque Jesus, depois que Ele ressuscita, Ele passa ali 40 dias com os discípulos. Restavam 10 dias para Pentecostes, e os discípulos que tinham escutado Jesus falar, aqueles que estavam em obediência, porque nem todos estavam reunidos na hora que o Espírito Santo foi derramado, mas a Bíblia vai nos falar de 120. E quando Jesus estava se despedindo, tinha cerca de 500 irmãos. Onde estavam os outros? A Bíblia não menciona. Mas aqueles que estavam no templo, na hora que o Espírito Santo foi derramado, eles foram cheios
do Espírito e começaram a falar em outras línguas. A igreja primitiva passou a colocar em prática o exercício de falar em línguas, né? O hábito, o costume de sempre estar orando constantemente em línguas. Nós vamos encontrar na palavra do Eterno em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, 1 Coríntios 14, 18. Nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo assim: dou graças ao meu Deus, que falo em línguas mais do que todos vós. Observe que Paulo está falando com a igreja que mais orava em línguas, uma igreja que fluía nos dons espirituais. E ele então diz: eu dou graças a Deus que eu falo em línguas mais do que todos vocês. Agora, se aquela igreja falava tanto, orava tanto, que fluía tanto nos dons, e Paulo está dizendo que agradecia a Deus porque ele falava mais do que todos eles, você acha que não teria algo por trás disso? Não teria uma importância? Porque nos dias de hoje muitas pessoas são batizadas e elas falam apenas nos cultos, quando na verdade a manifestação das línguas é para você orar quando você tiver liberdade de orar. Por exemplo, você está no trânsito, você pode orar em línguas, seja dentro de casa, fazendo faxina, orando em línguas, e ali você vai fluindo neste dom. E este dom é uma fonte de poder, é uma fonte de poder. Toda pessoa que é usada por Deus, pessoas que operam no sobrenatural, são pessoas que investem tempo em oração, em línguas. Como eu já disse para vocês, o apóstolo Paulo, ele sabia do que estava falando, ele sabia da importância do orar em línguas. Por isso que ele investia tempo. Observe as obras que ele fez, tudo que ele nos deixou como um legado, porque este homem tinha uma vida pautada em Deus, mergulhada em Deus. E olha o que a palavra nos diz em 1 Coríntios 6,17: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quando você dá lugar ao Espírito Santo para agir na sua vida, e você começa a fluir em línguas, existe aqui uma sociedade, uma comunhão do Espírito de Deus com o nosso espírito, o Espírito Santo junto com o meu espírito, porque ele habilita o meu espírito a falar em mistérios com Deus. Porque às vezes, queridos, nós não sabemos como pedir, não sabemos como orar. Às vezes, diante de uma situação que você não sabe como agir, começa a orar em línguas. Você vai perceber o Espírito Santo te direcionando acerca de todas as coisas. Mas muitas pessoas têm perdido tempo, e nesse exato momento, né, na nossa atualidade, o que mais existe são coisas para nos distrair. Observe como a internet, como o celular, que é uma ferramenta poderosa, mas que tem distraído muitas pessoas. Quando eu era novo convertido, não existia essa tecnologia. E olha que a gente orava para valer. A gente orava, eu falo assim, vida de solteiro. A gente terminava o culto e a gente procurava um local, uma casa, para a gente ficar orando até meia-noite, porque a gente sabia o poder que tinha a oração em línguas. E ali a gente começava a orar em línguas, e orar em línguas. Queridos, o poder de Deus vinha com tanta intensidade, que eu falava isso para minha irmã mais velha, e ela dizia assim, ela não acreditava. Aí um dia eu disse para ela: olha, vamos lá orar com a gente. Nessa época ela gostava de barzinho, gostava, né, de festinha.
e ela não participava da igreja, mas eu falava para ela: olha, Deus falou com a gente, sabe? Olha, nós sentimos o poder dele, a presença dele. E ela disse: tá bom, eu vou. Ela foi para essa reunião de oração. E ali, a gente de mãos dadas, orando, fluindo em línguas. De repente, o Espírito Santo começou a se mover. E o Senhor, e a minha irmã começou a chorar, porque ela começou a sentir a presença, sentir o poder de Deus naquela reunião. E ela disse: Senhor, ela só pensou, no pensamento dela, ela disse: Senhor, eis-me aqui. Aí o Senhor respondeu: você diz eis-me aqui, mas quando eu te procuro, você foge de mim. Aí foi que ela se desmanchou. Porque é uma fonte de poder. Então, muitas pessoas estão sendo roubadas na sua comunhão com Deus, no seu relacionamento com Deus, porque não estão valorizando aquilo que Jesus deixou como sinal. Observe o que ele diz aí. Olha o que vai acontecer quando uma pessoa segue de fato os princípios da palavra de Deus, segue ao Senhor, é um discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus faz assim. Mas olha o que a palavra vai dizer: vocês vão expulsar demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E ele vai dizer aí: se colocar veneno na tua comida, não vai te fazer dano algum. Então ele está falando aí de livramento. Livramento, seja através de picada de serpentes ou veneno na comida. Livramento. E ele vai dizer também: porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós precisamos voltar, sabe, aos princípios da palavra de Deus. Precisamos nos apaixonar novamente pelo Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do Júnior, nosso filho. O Júnior, ele tem o hábito de orar várias horas por dia em línguas. E ele tem muitas experiências. Ele já teve experiência que se repetiu 2 vezes, dele estar orando no quarto, e ali vai passando horas e horas ali orando em comunhão com o Espírito Santo. De repente, o Senhor dá uma experiência para ele, o espírito dele sair do corpo dele. E ele olhar e ver o corpo dele na cama ali, ajoelhado, e ele olhando assim, de repente ele começa a flutuar, passa do telhado. Isso era madrugada, irmãos. E ele está olhando, vê a casa lá de cima, ele olha a rua. Aí Deus mostrando ali o mundo espiritual. Ele viu demônios andando na rua assim, para lá e para cá, mas não entravam em casa. Outro dia ele estava orando e de repente aconteceu de novo. Aí ele veio assim, o quarto dele ficava em cima, a escada, e ele veio um espírito assim flutuando. Aí ele olha para a parede de casa, ele viu folhas douradas na parede. E qual é o desejo do coração dele? Missões. A Bíblia fala que no céu tem uma árvore que as suas folhas são para a cura das nações. Então existe um significado. Então, amados, Deus quer nos dar experiências. Não é para você se sentir melhor do que o seu irmão, não, mas é uma fonte de poder. Orar em línguas para mostrar que você é espiritual está errado. Oração em línguas é para você, para o teu espírito se unir mais ainda ao Espírito de Deus, e você ter a revelação dos segredos de Deus. Quantas coisas que Deus vai te revelar quando você está orando em línguas. Quantos sentimentos o Senhor vai plantar no seu coração quando você estiver orando em línguas. Eu ouvia o saudoso pastor Enoque. Gente, como aquele homem era apaixonado pelo Espírito Santo. Hoje ele está na glória. E no encontro com Deus, eu peguei isso e eu também sempre ministro. Ele contava a experiência de senhoras, mulheres de idade, apaixonadas por Jesus. Idade avançada, mas apaixonadas por Jesus. Oravam em língua todos os dias, hora após hora.
hora após hora, orando em línguas. E eu conto no encontro que de quarta-feira, lá nos Estados Unidos, tinha um culto, que era culto de ensino bíblico. E elas ficavam atentas, porque quando alguém faltava, podia esperar que elas iriam fazer uma visita. Aí um jovem chamado David, faltou no culto, e elas foram lá, bem velhinhas, mas foram lá. Bateram na porta, e ele foi atender. Quando ele abriu a porta, elas já foram com a mãozinha assim, ó. Tocou na testa, ele caiu no chão. Poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo estava naquelas vidas. E ali elas começavam a passar tudo que o pastor tinha ensinado. Tudo. Olha, o nosso pastor ensinou isso, falou sobre isso. E elas iam embora. Aí outra vez ele faltou, e elas novamente foram na casa dele. E ele ficou escondido, quietinho dentro de casa. E elas falaram assim: pode abrir a porta, nós sabemos que você está aí. Abriu a porta, caiu de novo. E ali tudo se repetiu. E essas senhoras, elas tinham tanta comunhão com Deus, tanta intimidade com o Espírito Santo, que elas pegavam, eu estou falando, gente, de 1900 e bolinhas, sabe, muitos e muitos anos atrás. E elas pegavam aquele Citroën antigo, e viajavam por aquelas estradas empoeiradas para evangelização. E hoje muitos jovens ficam acomodados dentro de casa, sabe, não estão desenvolvendo esse seu potencial em Deus. E elas ali iam evangelizar. E um dia o pneu furou. Imagine duas velhinhas numa estrada deserta. Mas elas tinham o quê? Intimidade com Deus. E uma delas apontou para o pneu murcho e estendeu o dedo e disse: "In Jesus' name." Como explicar isso? Seguiram viagem. São muitas experiências dessas duas, mas eu quero contar apenas mais uma. Uma delas já tinha falecido, só tinha uma viva, e ela já estava, nem ficava mais em pé, já estava no hospital, sendo ali cuidada, né? Estava ali com vários aparelhos, mas ela não morria. O tempo foi passando e ela continuava viva, mesmo muito fraca, muito debilitada. O pastor foi visitá-la e viu que ainda se moviam os lábios dela. E ele chegou mais perto, e ela estava orando em línguas. E o pastor teve o discernimento da oração. Ele teve ali o que significava, que ela estava orando em mistério com Deus. E aí o pastor reuniu a família e disse: olha, Deus não vai levar ela enquanto toda a família não se converter ao Senhor. Ela fez um pacto com Deus. Ela fez uma aliança que ela não quer partir desse mundo sem que antes ela veja a família convertida. Aí juntaram toda a família. E quando o pastor já tinha compartilhado essa experiência, aí teve um rapaz que disse: pastor, só falta eu. Lá mesmo, numa das salas do hospital, ele levantou a mão para Jesus, recebendo o Senhor. Na hora que ele levantou a mão, a maquininha lá, o aparelho estava sinalizando que ela tinha acabado de falecer. Porque Deus é Deus de pacto, Deus de aliança. Deus tem compromisso com o crente que ora, com o crente que valoriza a presença dEle. Amém. A sua vida não será mais a mesma se você passar a ser um crente de verdade, um crente que busca Deus na sua casa. Que a Bíblia não é um livro para você pegar, tirar poeira e vir para a igreja, mas você tem intimidade, você lê o Senhor, lê a palavra do Senhor, você ora, você busca, você se consagra e você flui em línguas. Oh, que maravilha! Você quer esse poder de Deus sobre a tua vida? Glória a Deus. Tiago capítulo 3, versículo de número 2. Vai nos dizer assim:
Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Se colocarmos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguiremos dirigir-lhe o corpo todo. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme, para onde o timoneiro quiser. Assim também é a língua. Vou repetir, assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo, por sua vez, posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis, animais marinhos, doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode conter e está cheia de veneno mortal. Olha o que acontece, queridos, quando uma pessoa não entrega a sua vida para ser controlada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer trabalhar na minha e na sua vida. Se você for dar vazão à sua carne, você vai ferir as pessoas, né? Você vai se contaminar com aquilo que você fala, porque até os animais a gente consegue domar, mas a língua somente através do Espírito Santo, somente através de uma vida de comunhão com Deus, de um relacionamento com Deus. A ciência, ela descobriu anos atrás, eu já falei isso aqui outras vezes, que o nervo, né, que o sistema nervoso da fala, ele comanda todos os outros. Então, se você tiver o controle da língua, é como se você controlasse todos os outros. Agora, por que o Espírito Santo, quando alguém é batizado, quando Jesus batiza alguém, o fluir em línguas, ele vai acelerar esse processo na sua vida, de você ser uma pessoa que vai ter esse domínio próprio, esse controle sobre a sua língua. E a sua língua, ao invés de destilar veneno, vai destilar vida de Deus. Amém? Cura, restauração, libertação. Quem está entendendo? Quem aqui quer ter uma vida cheia do Espírito? Quem aqui vai dar lugar ao Espírito Santo para fluir em outras línguas? Glória a Deus. Então, Jesus disse que vai seguir. Se Ele falou, eu creio. Se Ele falou, você crê? Então sai do seu lugar, vamos orar aqui na frente, em nome de Jesus. Enquanto eles estão preparando aqui, eu falei para vocês da minha irmã, enquanto ela não tinha, antes dela se converter, morava nessa época eu, a minha irmã caçula e a minha irmã mais velha. E ela chegava, e quando ela chegava em casa, ou ligava a televisão, ou ligava o rádio e colocava em pagode. E um dia já tinha me convertido, eu e a minha irmã caçula, e a gente estava jejuando e orando, buscando a Deus. E ela chegou, irmã mais velha, né? Chegou, foi lá e já foi ligando o rádio, colocando no pagode lá. Aí eu olhei para minha irmã caçula e falei assim, e falamos para Deus, né? Senhor, nós não queremos ouvir isso. Aí o rádio saiu da estação. Aí ela olhou para a gente. Se ela estiver acompanhando a gente, beijo no seu coração, minha irmã. Aí ela foi lá e colocou de novo no pagode. E a gente, Senhor, não queremos ouvir isso. Saiu de novo. Já contei aqui também, na empresa que eu fui trabalhar. Terminou o serviço na sessão que eu estava trabalhando. E o patrão disse, olha, falou para o meu chefe, falou para mim, para a gente subir e ajudar na parte de cima.
no outro setor. Aí nós fomos, chegamos lá, eles estavam ouvindo também samba, pagode, essas coisas. Se fosse hoje seria funk. Não, coisa terrível, sensualidade destilando através da música. Aí, de novo, eu falei: Senhor, não queria ouvir isso. Mas aí Deus já agiu diferente. O patrão chegou e falou assim: olha, vou precisar usar essa tomada aqui, tá? Onde estava o rádio. Aí ela: não, escute. Elas tiraram o rádio e mudaram de tomada. Só que elas colocaram numa 220. Entenda uma coisa: quanto mais íntimo de Deus você for, quanto mais relacionamento com Deus você tiver, você vai ter experiências gloriosas. Nas mínimas coisas, nas mínimas coisas. Se você deseja essa intimidade, se apaixone por Jesus. Volte a fazer o que você fazia antes. Volte a dar tempo para Deus, para a sua palavra, para a oração em línguas. Dê lugar aos cânticos espirituais. Flua em cânticos espirituais. Há um mover do Espírito neste lugar. A unção de Jesus, o cheiro de Jesus, o poder de Jesus está neste lugar. Havia muitos milagres na igreja primitiva. É porque eles oravam para valer. Vai começar a acontecer coisas extraordinárias no nosso meio, se também começarmos a orar para valer. Aleluia. Vai fluindo, vai fluindo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito. Que venha a evidência de falar em outras línguas. Que venha a evidência. Passeia, Jesus, entre nós. Passeia entre nós, Jesus. Tu és aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Oh, libera o dom de língua, Jesus. Oh, receba o poder de Deus, receba o toque do Espírito. Seja batizado pelo Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Receba. Oh, Jesus, aumenta a intensidade, Jesus. Flua o teu rio, flua o teu rio. Do vosso interior fluirão rios de águas vivas. Do vosso ventre fluirão rios de águas vivas. Oh, abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Desubecoma shiremaya cleis. Alai andecoma naia derele balava siricandaralamas. Te damos liberdade, Espírito Santo, amado, oh, desejado. Aleluia. Aplauda bem forte ao Espírito Santo, a presença de Deus neste lugar. Glória a Deus. Glória a Deus.
Tenha o hábito. Isso precisa fazer parte da sua vida. Já é batizado com o Espírito Santo? Não é só dia de domingo. Todos os dias, ore em línguas, ore em línguas. Amém. E você que não é, continue buscando. Eu passei 2 meses buscando, orando de madrugada. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Aí num culto, numa casa, o Espírito Santo, tá bom, então é agora. Jesus foi lá e me batizou com o Espírito Santo. Amém. Sabia que você, para a sociedade, você é uma pessoa estranha? Porque você chega num restaurante, eu falei isso no culto das 8. Você chega num restaurante, preparou lá o seu alimento, né? Está na sua mesa. O que você faz? Pai, eu quero te agradecer por essa comida. Aí você faz a sua oração. Aí as pessoas do lado, nossa, que povo estranho. E esse povo estranho fala uma língua estranha também, sabia? Amém. Aplauda Jesus, volte para o seu lugar.